noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje um dos mais importantes líderes da esquerda brasileira. Eu falo do ex-ministro José Dirceu. Boa noite, ministro. Boa noite, muito obrigado, Bruno. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Prazer é meu. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Nós voltamos hoje com o Jogo do Poder. Refaz, não piscou ali. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ex-ministro José Dirceu. Ministro, eu queria começar com uma avaliação do senhor sobre a situação atual do Brasil. Após o que restou do programa, das mudanças implementadas pelo PT durante 13 anos no governo, nos dias de hoje, qual é a sua avaliação do que ficou desse legado do PT à frente do Brasil durante 13 anos? Em primeiro lugar, ficou a certeza de que distribuindo renda com um papel dos bancos públicos ativo, financiando a infraestrutura, a indústria, financiando a pesquisa científico-técnica, o país cresce. Ou seja, cresce com distribuição de renda. E também ficou uma lição democrática. Nós governamos no diálogo, na busca do consenso, ouvindo a sociedade. O Lula foi um presidente democrático. E nós vencemos 4 eleições, chegamos ao governo pela via democrática. E ficou também a lição do golpe. O golpe dividiu o país, não resolveu nenhum dos problemas que diziam que resolver, agravaram todos e rasgou a Constituição, o pacto social, o pacto político, que é muito grave, porque ao tentar impedir Lula de ser candidato, eles correm o mesmo erro novamente, porque democraticamente o povo deve decidir quem é o presidente. Agora, se você inabilita quem está eleito no primeiro turno, você, de novo, praticamente dá um outro golpe. Então, a herança, o legado, é grande, porque foram milhões e dezenas de milhões que tiveram emprego, que saíram da pobreza, tiveram acesso à universidade, tiveram acesso a uma renda maior, a um bem-estar maior na sua família, na sua comunidade. E o país cresceu, o país ficou mais forte. Certo? E o caso do petróleo, que é uma grande riqueza, é o maior exemplo, né? Vão entrar em funcionamento agora plataformas construídas durante o governo Lula e da presidente Dilma, que vão produzir 1.200.000 barris de petróleo. É metade do que o Brasil produz. Essa renda que podia ser revertida para a saúde, educação, meio ambiente, para a ciência, para a tecnologia, agora está indo para a mão das empresas estrangeiras, está indo das grandes empresas estrangeiras. E as próprias reservas estão sendo entregues. E não há mais o conteúdo nacional, não há mais a produção de máquinas, equipamentos, de plataformas. A indústria naval, que é importantíssima no Rio de Janeiro, é o principal está sucateada, exatamente. Desapareceu por conta da mudança do conteúdo nacional. Agora, a principal herança é a certeza, a segurança, certo? Que o Brasil tem jeito. Basta ser governado olhando para os pobres, para os humildes, para o povo. Basta governar olhando o interesse nacional do Brasil e de forma democrática. Ministro, como é que o senhor está vendo o quadro eleitoral? Parece bastante confuso da sucessão presidencial. Nós temos um candidato que desponta nas pesquisas como o mais votado em relação à intenção de votos, que é o ex-presidente Lula, que está preso, que não pode concorrer. Nós temos no outro lado do espectro político,
um candidato que seduz parcela da população com arroubos retóricos da direita, que é o candidato Bolsonaro. E depois temos outro disputando as posições, a esquerda dividida. Que tipo de análise o senhor faz desse momento do quadro político? Porque é uma eleição, diferentemente de outras, e com absoluta incerteza nesse momento em relação a resultados, em relação a prognósticos. Que tipo de avaliação o senhor faz disso? Nós estamos a menos de um mês da eleição presidencial e vivemos esse grau de incerteza eleitoral. A análise que eu faço é que, mesmo com o golpe, mesmo com a perseguição, a condenação, a prisão de Lula, a tentativa de criminalizar o PT e o seu candidato Lula venceriam a eleição no primeiro turno. Então é uma grande derrota política para os golpistas e para a direita. Por outro lado, a centro-esquerda tem todas as condições de ganhar a eleição no segundo turno, mesmo no quadro atual. No caso deles cometerem a infâmia, a ignomia, de impedir que o Lula seja candidato, que é a vontade da maioria dos nossos cidadãos, dos nossos eleitores, do povo, nós temos condições de vencer com Haddad. Mas não está demorando muito para anunciar a candidatura de Haddad como uma candidatura oficial do partido? Será que vai dar tempo de fazer essa transferência? Porque daqui a pouco nós estamos a 20 dias, a 15 dias da eleição e perdura essa indefinição. O PT não está esticando muito a corda, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, vai recorrer à ONU e com isso não finalmente indica o Haddad como candidato e retarda o processo de transferência de voto? Risco sempre existe em decisões políticas como essa, mas ela está sendo imposta pela justiça. Nós não podemos retirar a candidatura do Lula, porque aí nós é que retiramos. O ônus dessa infâmia ficará com a justiça. Nós iremos recorrer às últimas instâncias. Eu acredito que hoje o Haddad, como candidato do Lula, já deve ter nas pesquisas 20% de voto. Ele estará no segundo turno. O time pode ser dia 12, pode ser dia 17. Riscos existem, mas nós não podemos abrir mão disso, é pedir muito para nós. Nós não podemos fazer... Por exemplo, ministro, essa semana saiu uma pesquisa, a mais recente do Ibope, em que aparece a grande novidade, é o crescimento do Ciro. Sim. O Ciro cresceu, está em segundo lugar com 12 pontos. Sim. E avançou na estratificação regional, ele avançou muito no Nordeste. Ou seja, Ciro não começa a ocupar o espaço que era do PT e do presidente Lula no Nordeste? Vamos supor, Lula tem 40%, 45% de votos, certo? É mais do que improvável, né, que o Haddad não tenha 40% desses votos, que o leva para o segundo turno. É natural que o Ciro e mesmo a Marina tenham uma parcela desses votos. Agora, não começou ainda a campanha com Haddad. O eleitor, provavelmente uma parcela do eleitorado de Lula votará branco e nulo. Vamos fazer a hipótese que 1/3 faça. Uma parcela, certo, votará no Haddad, entre 40% e 50%, certo? E o restante, entre 30% e 20%, fará talvez uma opção pelo Ciro ou mesmo pela Marina, porque o voto no Bolsonaro e no Alckmin está caindo. Eu acredito que nós temos tempo suficiente para apresentar o candidato do Lula e levar ao segundo turno. Agora, isso é um risco político, depende do candidato, dos debates, da campanha, dos fatos políticos, econômicos, da situação internacional. São muitos elementos. Os adversários vão tentar, certo, fazer de tudo para que o Haddad não herde os votos do Lula. Certo? E nós temos também um sentimento, eu acredito que na maioria do eleitorado do Lula, que o bom mesmo era ir com o Lula até o fim e denunciar o processo. Porque isso aparece nas pesquisas também. A nossa decisão tem que ser política. Eu acho que é muito importante eleger um governo de centro-esquerda no Brasil. Certo? Com relação ao Ciro, eu tenho dito e repetido, o Ciro está no nosso campo, certo? Foi ministro do Lula, nos defendeu todo o tempo, colaborou com nossos governos, nós governamos o Ceará junto com o Ciro e com o Cid, eles têm sido solidários com o Lula. É um erro tratar o ministro e governador Ciro Gomes como adversário nosso. Ele não é nosso adversário, ele tem apresentado propostas com as quais nós concordamos, ele é um homem corajoso. O que acontece? Que os adversários procuram explorar algo que é totalmente secundário, que é a personalidade do Ciro, que o Ciro tem uma personalidade forte. Sim. Muitas vezes ele, como assim, peca pela boca, como diz o ditado popular. Mas isso é secundário totalmente. O que interessa são as propostas que o Ciro está apresentando. E ele foi governador, foi prefeito, foi deputado, foi ministro 2 vezes. Como ele se comportou como homem público,
que ele defende. O Ciro é um nacionalista, é um democrata, é um homem progressista. Então é preciso tratar o Ciro, certo, assim, e não como adversário. Nós, no segundo turno, estaremos juntos seguramente. Ok, vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o ex-ministro José Dirceu. Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje um dos principais líderes da esquerda brasileira, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Ministro, como é que se explica o fenômeno Bolsonaro, o crescimento abrupto de Bolsonaro, que hoje seduz 19% do eleitorado nacional? Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu acho que também isso é resultado do golpe e da pregação da violência, da bancada da bala, né? Do boi, né? Essas bancadas do agronegócio, bancadas conservadoras, e também expressa, infelizmente, certo? O que uma parcela do eleitorado brasileiro, dos cidadãos brasileiros, pensam e querem para o país. Certo? É um desastre para o país, porque é uma regressão social, cultural e política, porque é autoritarismo. Veja bem, como é que alguém em sã consciência pode pregar que você tem que distribuir armas num país onde o país já está armado? O Rio de Janeiro, não é só o Rio, não, porque aparece muito na mídia o Rio. Mas nós sabemos que no Brasil todo o crime organizado está armado. O ministro está lançando essa semana o seu livro de memórias, Zé Dirceu, Memórias pela Geração Editorial. Eu vou dar um close aqui no livro. E num capítulo do livro eu li, o senhor fala que naquela época, quando o senhor estava na Casa Civil, o senhor já estava preocupado com a questão do narcotráfico. Essa era uma preocupação central, e o senhor alertava o presidente Lula naquela época para essa questão, dizendo que o Estado brasileiro devia tomar cuidado, porque poderia perder o controle. Fala um pouco sobre isso, ministro. Não, porque são dois perigos. O primeiro é os americanos virem aqui querer cuidar da luta contra o narcotráfico, como fizeram em outros países. Que já existe, na Colômbia, de certa maneira, uma promiscuidade entre o DEA, que é o organismo americano, e a Polícia Federal nossa. Segundo, são as fronteiras. Eu dizia ao presidente que todos os países continentais têm guarda de fronteira. Pode olhar o Canadá, a Rússia, né, antes a União Soviética, os Estados Unidos, todos os países continentais têm guarda de fronteira. É muito grave isso. E o terceiro é que precisava ter uma autoridade nacional na luta contra o narcotráfico na presidência da República. Por que isso não avançou na época? O senhor alertou, o senhor fez tudo isso, mas houve pouco avanço. Pouco avanço. Ou criar a autoridade nacional, ou criar o Ministério do Interior, da Segurança Pública, que acabou sendo criado agora. Na verdade, a prioridade foi reestruturar a Polícia Federal para combater o narcotráfico, o contrabando, o descaminho, certo? Entendi. Os crimes de pedofilia. Mas a Polícia Federal se transformou, na verdade, em escrivã do Ministério Público, porque o Supremo Tribunal Federal tirou o poder de autoridade, né? A Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal. Hoje mas agora é o Ministério Público. Quem investiga é o Ministério Público. A Polícia Federal Esse é um erro que deve ser alterado. Espero que o Supremo Tribunal Federal ou o Poder Legislativo... Porque, na verdade, hoje... E é inconstitucional, totalmente inconstitucional. Quem investiga é o Ministério Público e a Polícia Federal, que seria a Polícia Judiciária, passou a ser uma instituição secundária na investigação. E a questão da celebridade, da espetacularização, do sensacionalismo, tomou conta das operações policiais no Brasil e de investigação, e nós estamos vendo o resultado no país. Então, eu acredito que sim, essa era uma questão muito importante. Agora, querer resolver os problemas do país com mais armas, né, ou com violência, porque o país já está tomado pelas armas. O que nós precisamos no país são mesas de diálogo, de consenso, buscar soluções, procurar unir uma maioria para tomar decisões, para tirar o país dessa crise. Né? Não é com um governo autoritário. Nós tivemos já governos autoritários, nós já sabemos a experiência, como é que acaba isso, na censura. E a primeira vítima é a imprensa. E depois, assim, todo aquele que se opõe também é reprimido, é perseguido, entendeu? Então nós temos que... O Bolsonaro representa, na verdade, do ponto de vista da cultura, da educação, porque eles querem a escola sem partido. Eles não querem a escola sem partido, eles querem a escola que não seja plural, que não respeite a diversidade, as diferentes opiniões, que a criança e o jovem não tenham acesso
a uma gama de informações para ela se formar. Eles querem uma escola com partido, certo? Que é a escola que tem um lado só, como é parte hoje da mídia no Brasil, que não tem pluralismo, não tem diversidade, só tem um pensamento, certo? Que é a defesa, no fundo, dos interesses de uma minoria que controla o país hoje, começando pelo capital financeiro e bancário, entendeu? Então é preciso ficar alerta. Não vamos subestimar o Bolsonaro. Ele é um candidato que tem 1/3 do voto no Rio de Janeiro, em Brasília, em vários estados do Brasil, certo? Ele pode ir para o segundo turno e, portanto, nós temos que nos unir para derrotá-lo no segundo turno. Ok, vou fazer mais um intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o ex-ministro José Dirceu. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Ministro, uma pergunta que muito me inquieta. Fala-se muito na possibilidade, se, por exemplo, Haddad vencer a eleição, ele indultar o presidente Lula. O senhor acha que realmente ele deva fazer isso? Acho. Por quê, ministro? Porque o Lula é inocente, porque é um processo político sumário de exceção. Essa é uma questão que cabe ao eleito, ao governo e ao partido decidir. A minha opinião como cidadão, certo, é que deve sim. Será que o Supremo vai deixar, ministro? Bem, houve agora uma interferência do Supremo. Essa é uma questão gravíssima. Houve uma interferência do Supremo numa decisão presidencial exatamente nessa linha. Gravíssima. Eu tenho cobrado publicamente do Supremo que ele olhe o que fez no passado, porque foi o Supremo que derrubou a cláusula de barreira, foi o Supremo que derrubou a fidelidade partidária, foi o Supremo que redistribuiu o tempo e o fundo partidário, que era 5% para todos os partidos e 95% proporcional, que é o povo que decide. Sim. É o voto que você teve. O Supremo pôs 1/3, né? E o Supremo... E aumentar esse na verdade, tempo, criou não foi um o mercado Supremo. de tempo no de caso aí não é o né? Supremo, é o ministro relator, Sim. certo? Luiz Roberto Barroso, que monocraticamente deu uma liminar e fez ele um decreto de indulto, quando a Constituição só dá esse poder ao presidente da República, é exclusivo, discricionário, além disso. Então é uma ruptura da dependência dos poderes, uma invasão na atribuição do Executivo e uma desobediência frontal à Constituição, como foi no caso de várias decisões do Legislativo, que o poder, por exemplo, o Legislativo aprovou que a condução coercitiva só no caso do investigado, o réu, se recusar a depor, né? Se recusar a depor 2 vezes. Sim. Passou a ser um instrumento para levar a delação e para buscar provas. Até que o ministro Gilmar Mendes resolveu botar fim nisso. E o Supremo concordou. Como a prisão preventiva, o abuso da prisão preventiva, porque você fica preso preventivamente 3 anos e aí você é inocentado. Então, quem paga é uma antecipação de pena. Ministro, essa questão do Supremo, há um ativismo, obviamente, do Supremo, um ativismo do Judiciário muito grande, até pelo enfraquecimento dos outros poderes, enfraquecimento do Legislativo, do próprio Executivo. E na questão da presunção da inocência, por exemplo, quando foi julgado, o ministro Celso de Mello foi muito claro. Falou, olha, há várias constituições no Brasil que não consagram o princípio da presunção, no mundo, que não consagram o princípio da presunção da inocência. A nossa consagra de maneira clara, cristalina e não comporta dúvidas. No entanto, o ministro Barroso disse que teria que fazer uma ponderação de princípios, que levar em conta a questão da presunção, mas também levar em conta o clamor popular exigindo que o Estado brasileiro puna exemplarmente atos de corrupção e, portanto, a prisão em segundo turno era de bom tamanho. De certo modo, há quem diga que isso, de certa maneira, faz com que o Supremo esteja, na verdade, não interpretando a Constituição, mas reescrevendo a Constituição. Como é que o senhor vê a questão desse ativismo exagerado do Judiciário? Eu não tenho dúvida nenhuma. Em muitas decisões, ministros, né, ou a própria maioria do Supremo reescreve a Constituição. E a presidenta do Supremo, Carmen Lúcia, já expressou isso numa fala que, aliás, a Rede Globo deu um grande espaço, que tem que reinterpretar a Constituição, né? Porque são novos tempos. Bem, isso, na verdade, o clamor popular é uma escusa. O que eles estão fazendo, né, os senhores ministros, é assumir o poder legislativo.
É eles interpretarem a vontade popular. Isso, imagina, isso é um risco, porque o Hitler também interpretava a vontade popular. Os ditadores todos interpretam a vontade popular. Eles interpretarem a vontade popular quando eles não têm essa atribuição. Quem interpreta a vontade popular é o Congresso. Só. O Senado, inclusive, no Brasil é uma Câmara alta, mas é a Câmara dos Deputados que representa a nação. Entendeu? Sim. Então, essa é uma questão líquida e certa, que é um equívoco e é perigoso. Falar em equívoco, ministro, dos 11 ministros, 7 foram indicados pelo PT. Quer dizer, houve equívoco nessas indicações na sua avaliação? O senhor acha que há muita gente do próprio PT hoje que diz que houve muito equívoco na indicação dos ministros do Supremo? Eu queria saber se o senhor compartilha dessa posição e se compartilha, quais foram os maiores equívocos? Esse é um tema muito complexo. Eu sugiro que os nossos telespectadores leiam o meu livro de memórias. Mas a verdade é assim, primeiro o presidente não indica de maneira autocrática, apesar que a Constituição lhe dá esse poder, ele é aprovado no Senado. Então você tem que ter maioria no Senado. Sim. E no Brasil se criou a hipocrisia que não pode indicar ministro de esquerda, progressista. Quando no mundo, ministro para tribunais como o Supremo, ou é democrata ou é republicano. Nos Estados Unidos o presidente democrata indita democrata por quê? E o republicano Porque republicano. Um partido representa um programa, uma concepção, inclusive, de vida, de sociedade. Se ele foi eleito, ele tem que indicar ministros que expressem aquilo. E não ministros que expressam aquilo que as urnas derrotaram. Sim. Então, essa é a primeira questão. Segunda, pesa muito o Senado, pesam os governadores, pesam os tribunais superiores que pressionam o presidente por nomeações, os deputados. Então, é uma gama de interesses, os escritórios de advocacia, os maiores, é uma gama de interesses. Nós indicamos a maioria dos ministros numa linha coerente, eram progressistas, democratas, garantistas. Né? Erramos, indicamos ministros conservadores, sim, indicamos o ministro Carlos Alberto Direito, né? Mas que, na verdade, estava muito doente, enfermo, né? Foi mais uma homenagem e faleceu, certo? Indicamos o ministro Peluso, que era do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi um excelente ministro, apesar de um homem conservador. Todos nós nos opusemos. Era um pedido do Márcio Tomás Basso, o Lula atendeu, certo? O senhor disse no livro aqui, só interrompendo... Indicamos errado mesmo o ministro Fux. Foi o ministro O senhor disse que vai se estender mais sobre esse caso no segundo volume. Errado porque eu já disse, certo? É um charlatão de toga. Porque alguém que procura todos os réus da ação penal 470 para expor a eles toda a ação e porque eles eram inocentes e depois faz o que ele fez no Supremo... Fez isso com o senhor? Comigo e com outros. Comigo ele me assediou moralmente até que eu concordei a pedido de um escritório de amigos meus advogados a recebê-lo. E ele disparou a falar da minha inocência e ele falou, eu não pedi nada, que ia me inocentar. E todos sabem o que ele fez, certo? O nome disso, todos nós sabemos o que é. Né? Além da hipocrisia e da falsidade, é um charlatão, certo? Que é o que eu sempre digo, togado. Okay. Então, muitos dos ministros chegaram no Supremo, mudaram totalmente do seu histórico, do seu compromisso de vida. Mudaram pela vitaliciedade, mudaram pela TV Justiça e mudaram porque querem ser celebridades e mudaram porque querem poder, querem usurpar o poder do Legislativo e do Executivo, querem governar o Brasil. E muitos dizem que são a roda da história, vão refundar a República, são iluministas, entendeu? Tudo bem, podem ser tudo isso, mas eles não foram indicados, não têm poderes para isso. Problema de democracia. Okay. Isso rompe a democracia. Eu vou fazer um rápido intervalo. Hoje o Jogo do Poder recebe essa figura histórica, um dos principais líderes da esquerda brasileira, o ex-ministro José Dirceu. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Ministro, os setores da esquerda, especialmente do PSOL, mas não só do PSOL, quando vem aqui esse programa e também entrevistas em maneira geral, reclamam que o PT no governo se preocupou centralmente com a questão da distribuição de renda, que é essencial, mas o PT não empreendeu as grandes reformas. Não tratou de reformar os meios de comunicação, a reforma do sistema bancário, a reforma tributária, enfim, nas questões centrais o PT não mexeu, o PT deixou como estava. Tanto é que, por exemplo, na questão bancária, por exemplo, que sempre se diz isso, que durante os governos do PT os bancos lucraram muito. Quer dizer,
Esse foi um erro do PT, ou seja, não ter tocado nessas questões que são estruturantes da vida nacional. Quer dizer, obviamente que a questão da distribuição de renda foi importantíssima, isso é inegável, mas precisava fazer mais um pouco do que isso durante 13 anos. O Lula não só distribuiu renda, o Brasil passou a ter uma presença no mundo, Sim. liderar a América Latina, Sim. criar a Unasul, os BRICS, e o Lula inverteu de novo e voltou ao sentido da história do desenvolvimento nacional com distribuição de renda. O país voltou a ter política de desenvolvimento Sim. nacional. Não é pouca coisa se criar 24 milhões de empregos, tirar 40 milhões. Agora, o Lula fez sim uma proposta de reforma tributária. E quando nós votamos grandes fortunas, nós tivemos 120 votos na Câmara. Então, o problema de fazer reforma do sistema bancário e financeiro, reforma tributária, que estão na ordem do dia, ou são essenciais, a democratização da informação, e principalmente a questão dos juros, tem que ser falada agora e feito depois. O Congresso que derrote. Agora, se nós tivermos participação popular, mobilização da sociedade, pressão popular, nós podemos conquistar avanço nessas áreas, como da reforma política. O Lula apresentou uma proposta de reforma política depois da ação penal contra 70, chamado mensalão, e a Dilma pediu uma constituição exclusiva depois de 2013. Nem os partidos se empenharam, e o Henrique Fontana, que foi o nosso líder nessa questão, fez o máximo de concessões, nunca se conseguiu aprovar uma reforma política. O senhor acha que o partido política deveria radicalizar um pouco mais no pedido dessas reformas? O senhor tem dito, inclusive, numa entrevista que deu à Folha de São Paulo, que para outro governo do PT, na eleição supostamente do ex-prefeito Haddad, caso ele seja candidato, o PT vai ter uma postura um pouco mais aguerrida na luta por essas mudanças, é isso? É isso mesmo, e a própria proposta que o Fernando Haddad apresentou, aliás, o Lula o indicou como coordenador de programa de governo lá atrás, Sim. alguns meses atrás, ele apresentou uma proposta vai para as ruas, fazer como fizeram aí. Nós temos que ir para as ruas, temos que mobilizar, temos que ter apoio popular, o Congresso tem que saber que o povo quer a reforma do sistema bancário e financeiro, a reforma tributária, a reforma política e uma informação plural, diversificada e uma democratização da propriedade da informação. E a garantia que nas redes, todos terão acesso à rede e um apoio aos que têm menos, porque as minorias étnicas, religiosas, os imigrantes, os trabalhadores, eles precisam ter algum tipo de acesso a recursos para ter os seus meios de comunicação. Uma coisa é a liberdade de expressão artística, cultural. Outra coisa é o chamada liberdade de imprensa, que na verdade é o acesso democrático à informação, que não existe no Brasil hoje. Nós temos oligarquias eletrônicas e o monopólio de informação. E deixamos, até porque nós estamos na era das redes, que é a informação instantânea, deixamos de ter informação para ter só essa mudança não foi feita? Formação. Porque dizem até uma frase do senhor, que o senhor disse, para que nós queremos mudança? Nós temos a Rede Globo. Essa frase é muito atribuída ao senhor. Eu estou pagando esse mico, desde que eu comecei a dar entrevista, eu estou pagando esse mico. Na verdade, eu nunca disse ao Requião, mas eu sempre digo, eu dou uma boiada para não entrar numa briga com o Requião. O importante é o seguinte, o governo do Lula apresentou sim, através do ministro Franco Martins, uma proposta de democratização dos meios de comunicação, que parou no governo da presidente Dilma, até pelas condições do governo. Segundo, o presidente Lula, certo, democratizou sim as verbas de publicidade, até porque quando ele deu para todos os jornais do Brasil, todos os jornalões fizeram editorial contra. E nós tentamos sim fortalecer a TV Brasil, né? A televisão pública, certo? E foi uma gritaria contra, uma campanha contra, porque o que está acontecendo no Brasil agora é o seguinte, eles diminuíram o horário eleitoral e os dias e aumentaram o horário que as televisões, as rádios usam para entrevistas, debates, para noticiários sobre a eleição. Ou seja, eles substituíram os candidatos e os partidos. Isso é uma coisa que é evidente, como tiraram o povo da eleição, proibiram tantas atividades que o povo não participa praticamente da campanha eleitoral. Ministro, aqui voltando ao seu livro, o senhor tem um momento que o senhor fala um pouco do seu desapontamento como presidente Lula quando o senhor saiu do governo em 2005. O senhor pediu para sair e tal, e ele simplesmente, secamente, laconicamente atendeu ao seu pedido e não mais fez. É isso mesmo? O senhor ficou desapontado naquele momento? Você sabe que um livro de memórias é para falar as verdades, né? Não pode falar só... o que eu digo do Lula no livro se reduz a uma frase só. Essa foi uma grande decepção. O Lula foi o maior estadista que o Brasil teve
com a presença no mundo. Sim. E foi um presidente que já está na história. Então, eu não tenho nenhum problema em apresentar as minhas críticas também, né? Eu não tenho mágoa ou ressentimento, eu só constatei objetivamente que o governo não tinha um plano de voo, não tinha um gabinete de crise, não tinha uma estratégia para enfrentar aquilo que começou com o mensalão, que acabou no impeachment da Dilma e agora nessa prisão injusta e infame do Lula. É essa que era a minha posição. E eu esperava realmente que que eu participasse de um gabinete de crise, que eu recebesse uma tarefa no Congresso Nacional. Eu assumi a tarefa de defender o Lula, o governo e o PT, não só a mim. E fui percorrer o Brasil, mobilizar o Brasil. E se vota a minha cassação em fevereiro, não em dezembro, eu ia ser inocentado como o inocente era, porque não havia nenhuma prova na Comissão de Ética da Câmara contra mim e condenaram o Roberto Jefferson porque ele mentiu e não provou o mensalão. E me condenaram porque eu era o chefe do mensalão. Ministro, isso diz tudo. Nós estamos a um minuto, infelizmente, do encerramento do programa. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Como é que o senhor vê o seu futuro, ministro? E o futuro? Eu vejo o futuro com otimismo, porque eu acho que o nosso povo já fez o julgamento do Lula, do PT e o meu também. E nós fomos inocentados. Eu vou continuar lutando em quaisquer circunstâncias, certo? Em liberdade, certo? Ou preso, eu sempre vou estar do lado que eu sempre tive, certo? Na minha história, na minha vida, que eu procuro retratar no livro, que é ao lado do povo trabalhador, no lado do Brasil e sempre com Lula. Ministro José Dirceu, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Foi um prazer enorme ter participado dessa entrevista com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.